Você sabia que a quantidade de calorias ingeridas diariamente nas suas refeições é suficiente para manter uma lâmpada acesa? Se você quer saber mais outras curiosidades sobre alimentação e sistema digestório, é só aguardar a vinheta. Olá, seja bem-vindo a esse canal, eu sou a professora Artemisia. Se você é novo por aqui, eu peço que se inscreva e, se possível, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. No vídeo de hoje, nós vamos ver uma abordagem geral sobre os alimentos e o sistema digestório. A função detalhada de cada um dos órgãos desse sistema vai ficar na parte 2 desse vídeo. De forma geral, nós nos alimentamos para obter duas coisas: a matéria-prima para construir e nutrir as nossas células e a energia para que elas continuem funcionando. Os alimentos que nós consumimos no dia a dia são extremamente grandes e nós precisamos deixá-los a nível molecular para que eles tenham compatibilidade com o tamanho da célula e possam ser absorvidos pelo sangue e ser distribuídos pelo nosso organismo. Além dos nutrientes, os nossos alimentos contam com a quantidade extremamente grande de energia e ela é medida em calorias. O consumo médio diário de uma pessoa adulta é de mais ou menos 2.000 quilocalorias. Sanduíche do cupim, batata frita, eu lanchei também eu bebi um refrigerante, botei ketchup, mostarda e só. Para você ter ideia do quanto esse valor é significativo, 100 calorias, que dá mais ou menos o que tem nesses 2 cubinhos de queijo, ou ainda nesses poucos grãos de feijão, é energia suficiente para que você passe 10 minutos fazendo polichinelo, ou ainda 8 minutos correndo numa esteira. Basicamente, o trabalho da digestão é acessar os nutrientes que estão dentro dos alimentos. Então, você imagine a sua comida como se fosse uma construção imensa de várias pecinhas de Lego e você precisa desmontá-la, pegar essas pecinhas e fazer suas próprias montagens. As principais macromoléculas que compõem os nossos alimentos são os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos. No entanto, alguns deles ainda são polímeros e precisam ser quebrados em unidades ainda menores, que são os monômeros. Os principais monômeros são os monossacarídeos, os aminoácidos, os ácidos graxos e os nucleotídeos. A ideia é entregar para a célula os monômeros para que ela monte seus próprios polímeros. A demanda nutricional do seu corpo está sempre mudando de acordo com a necessidade do seu organismo. Por exemplo, você pode estar precisando de um pouco mais de gordura para correr uma maratona, ou ainda de mais miosina para dar aquela turbinada no músculo, ou ainda de mais DNA para recuperar as células que você perdeu quando chutou o calçamento ao invés de chutar a bola. Para dar conta de atender essa demanda, o seu sistema digestório realiza atividades específicas para quebrar o nutriente certo na hora certa. O seu sistema digestório é composto por um tubo muito longo e oco, composto pelos órgãos boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Recentemente tivemos a inclusão de mais um órgão nessa lista. Oxe, professora, mas ele apareceu assim do nada? Não, na verdade ele sempre existiu. Existem ilustrações de Da Vinci desde o ano 1500 mostrando a existência do mesentério. Só que só em 2016 é que ele deixou de ser tecido e foi promovido a órgão. A boca, o esôfago e o ânus são revestidos pelo epitélio estratificado pavimentoso, esse mesmo tecido que recobre a nossa epiderme, justamente para suportar a abrasividade de alguns alimentos, como por exemplo o cereal matinal, aquela casquinha do pão francês ou ainda aquele seu xilito de cheirinho meio duvidoso. Pode. Do estômago para baixo, no entanto, o interior do trato gastrointestinal é revestido por uma simples camada de células colunares, que secretam muco justamente para proteger as nossas células da digestão das nossas enzimas. Por outro lado, a camada mais externa do tubo é formada por um tecido muscular, justamente que contrai, fazendo com que o bolo alimentar desça a ladeira abaixo. O sistema digestório conta ainda com o auxílio de alguns órgãos, como os dentes, a língua, as glândulas salivares, a vesícula biliar, o fígado e o pâncreas. Esse grande grupo de órgãos trabalha coordenadamente numa sequência de 5 passos: ingestão, deglutição, digestão, absorção e eliminação.
A desmontagem dos alimentos é realizada de forma mecânica através da mastigação, do amassamento dos alimentos e do peristaltismo, que é o movimento de contração realizado pelos músculos do tubo digestório empurrando o alimento para baixo. E também de forma química, graças à ação das enzimas digestivas que aceleram a taxa de reação química dentro do nosso organismo. A digestão inicia na boca quando mastigamos os alimentos, mas nem todos os alimentos precisam ser mastigados. É o caso dos líquidos, das gelatinas, dos sorvetes e alguns géis. Alguns pesquisadores também chegaram à conclusão que alguns alimentos como ovos, peixes, queijo e grãos podem ser digeridos sem a necessidade da mastigação. Apesar disso, é muito importante que você mastigue bem seus alimentos para aumentar a superfície de contato desse alimento com as enzimas digestivas. Alimentos como a carne e vegetais, por exemplo, precisam ser bastante moídos durante a mastigação para que possam ser digeridos. Boca foi feita para comer. Em seguida, vem a deglutição, que é o ato de engolir. E aí o bolo alimentar atravessa o esôfago em direção ao estômago. Chegando lá, ele vai ser mais esmagado ainda e vai ser banhado por enzimas e mais enzimas. Descendo ainda mais esse escorregador, o quimo chega até o intestino delgado. E aí vai receber 3 grandes ajudas da vesícula biliar, do fígado e do pâncreas, que lançam suas secreções para esmiuçar ainda mais essas biomoléculas. À medida que esses nutrientes atravessam o intestino delgado, eles vão passando para a corrente sanguínea e sendo redistribuídos dentro do nosso organismo. A absorção, na verdade, é a maior meta da digestão, mas ainda não parou por aí. Os produtos residuais desse processo, que incluem desde células velhas que foram eliminadas da sua mucosa, a alguns nutrientes que não são digeridos pelo organismo, como é o exemplo das fibras alimentares, formam finalmente seu bolo fecal, que vai ser eliminado no processo chamado de defecação. E assim é concluído o processo digestório. Nossa... Só mais uma última curiosidade. Existem alguns animais que praticam uma ação chamada de coprofagia, que nada mais é que o hábito de se alimentar das suas fezes ou das fezes de outros animais em busca de algum nutriente remanescente. Parece nojento, mas é uma atitude super comum, sobretudo entre os roedores. São criaturas sujas, Dave. Nunca ficamos com eles. E o vídeo de hoje fica por aqui. Espero ter contribuído com sua aprendizagem e nos vemos no nosso próximo encontro. Tchau! E agora eu vou indo aí repor minha fonte de matéria-prima e energia, né?